O Flávio Bolsonaro teve uma articulação muito forte e atuou bastante antes da sabatina de Jorge Messias lá no Senado. A gente vai a Brasília agora. Daniel Hittner já está na tela. Tem apuração sobre os detalhes dessa articulação. E, Daniel, eu estava falando aqui com Juliana e com Pedro que a gente vai precisar entender muito bem o que aconteceu. Não adianta só querer desvendar o que vem. É preciso entender o que aconteceu, porque até a dinâmica dessa articulação surpreendeu. Boa noite, bem-vindo. Thaís, boa noite. Você disse tudo. Realmente tem tanta história ainda para ser contada sobre essa derrota de ontem que é preciso a gente ainda esmiuçar os detalhes. E conforme a gente vinha dizendo desde ontem à noite, houve ali uma mensagem muito clara de Davi Alcolumbre de que se a oposição de direita, e aí a gente está falando obviamente do PL, mais bolsonarista, do Novo, mas também de senadores do PP, do Republicanos, tem uma bancada mais ampla ali que é aquele núcleo duro da oposição, entregasse 30 votos, que ele, Davi Alcolumbre, se responsabilizaria no caso da rejeição a Messias por mais 15. E havia muita especulação sobre possíveis, potenciais traições de senadores de direita que falavam em rejeição a Messias, num voto contra Messias, mas um grande temor de que, na hora H, de que no escurinho ali do plenário do Senado apertassem o botão de sim, aprovando o Messias, por quaisquer que fossem seus motivos. Muito bem, o que aconteceu na terça-feira de manhã, e essa reunião não veio à tona na terça-feira, só vem à tona agora. Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, organizou uma reunião importante no Senado com os 30 senadores da direita. Essa turma do PL, do Novo, do Republicanos, do PP. E nessa reunião, Rogério Marinho só abriu, passou a palavra para Flávio Bolsonaro e a linha do discurso de Flávio Bolsonaro foi de pedir encarecidamente que aqueles senadores de direita fossem para um tudo ou nada, que a sabatina e a votação de Messias fossem tratadas como a eleição para presidente da República, que perder ali significaria também perder um pouco de capital político como oposição, mas que ganhar para a oposição, ou seja, rejeitar Messias, significaria, nas palavras de Flávio Bolsonaro nessa reunião, o fim do governo Lula III. Significaria a erosão da perspectiva de poder à frente do atual presidente da República. Então, essa foi a tônica. Aí a gente traz um outro dado que se soma, quer dizer, como é que Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho ali conseguiram eliminar as defecções, conter as traições e unificar esses votos da direita no Senado, da oposição no Senado. Como é que veio a turma mais ligada ao Davi Alcolumbre? Como é que veio o Centrão também para esse bloco para votar contra Messias? Teve um fator ali pouco detectado que vários senadores me relataram entre ontem e hoje, que foi a pressão popular. O que eu estou chamando de pressão popular? E os próprios senadores compararam essa pressão. Senadores que, alguns inclusive, que eram deputados em 2016. Eles compararam com o impeachment de Dilma Rousseff. Naquela época, muito menos rede social, muito menos WhatsApp, havia muita mensagem para gabinete, muito e-mail para gabinete, muito telefonema, muita articulação. E eles compararam os dois momentos, dizendo que eles receberam por WhatsApp ou nas redes sociais uma enormidade de apelos, de pedidos de suas bases para votar contra Messias. E dizem que boa parte disso pode ser atribuída para o deputado Nicolas Ferreira, que mobilizou milhões de visualizações, teve um engajamento muito grande nas redes sociais e se tornou um grande cabo eleitoral contra Messias.
Então, teve essa combinação, um papel de Flávio Bolsonaro como um grande articulador da direita, um papel novo para ele, em que ele ainda está sendo testado. Rogério Marinho colocou ele na cara do gol. Flávio empacotou esse discurso e precisou eliminar as defecções. E, junto com isso, essa pressão popular, entre aspas, ali, sobre os senadores do Centrão, comparável ao impeachment de Dilma Rousseff. Daniel, excelente esse roteiro que você conta aqui, de novo reforçando que a gente precisa entender o que aconteceu, né? E essa correlação com o impeachment, daqui a pouco nós vamos trazer aqui uma pesquisa exclusiva para o RH sobre a reação nas redes. E realmente foi muito impressionante. A gente sabe como essa reação das redes, esse engajamento nas redes, bate nos políticos de hoje. E tem um outro ponto também dessa correlação com o impeachment, da participação do Jorge Messias, mesmo que indiretamente, né? Porque a culpa de ontem não foi pelo Jorge Messias, né? Já está claro que foi um erro de Lula, foi toda uma articulação da oposição. Mas Jorge Messias, naquele telefonema de Dilma a Lula, que acabou fazendo com que Lula não assumisse a Casa Civil, não fosse ministro, não ganhasse um foro privilegiado. Quer dizer, rapidamente, que a gente já não tem mais tempo, mas eu preciso te ouvir. O que você escuta de Jorge Messias aí em Brasília, de como ele está? Jorge Messias está reavaliando a própria permanência na AGU, ficou muito chateado, obviamente, não podia ser diferente. Não foi muito menos uma rejeição à figura dele, ao histórico dele, à atuação dele, do que uma série de recados e punições ao governo Lula, ao Supremo Tribunal Federal, e boa parte dos senadores do Centrão também ficaram muito de olho ali no que eles consideraram falhas e transgressões institucionais do Supremo. Foi muito mencionado aquele episódio de o que se chama ali no Senado de perseguição, entre aspas, ao senador Alessandro Vieira, pelo relatório que culminou no indiciamento de uma série de ministros, incluindo Alexandre de Moraes, Toffoli e Gilmar Mendes. Mas um ponto que me chamou a atenção quando os próprios senadores fizeram conexão entre Jorge Messias ontem e Dilma Rousseff em 2016. 10 anos de diferença marcam os dois episódios. A postura de Luiz Inácio Lula da Silva. Chegou um momento ali que Lula abandonou Dilma Rousseff e resolveu entregar a cassação da presidente da República. Primeiro lutou e depois entregou. Me lembravam aqui que quando Lula anuncia e indica Jorge Messias, que ele só avisa posteriormente Davi Alcolumbre e comenta: nós vamos nos falar na volta. Sai a indicação. Lula vai viajar, vai para a Ásia, passa um longo tempo na Ásia e aí na volta já tem um Davi Alcolumbre suficientemente chateado, não só porque queria emplacar outra pessoa no lugar, não só por isso, mas pela forma, porque em vez de falar antes e avisar o que ia acontecer, anunciou, foi para a Ásia e na volta a gente conversa.